É o seguinte, hoje eu vim falar sobre Open Source. Open Source todo mundo já ouviu falar, ou software livre todo mundo já ouviu falar, domínio público todo mundo já ouviu falar. E na verdade esse termo aqui, hoje em dia, ele engloba todas essas designações, uma coisa só. Então ele é o Free Livre Open Source Software, que é para agrupar todas essas coisas que cada um chama de um jeito e na verdade são conceitos muito parecidos. Isso aqui é uma coisa que já não é de hoje, mas já faz algum tempo que tem ganhado importância. E assim, tanto que governos já têm adotado políticas sobre softwares livres, inclusive no Brasil já tem uma política forte sobre isso, recomendação para que se use, inclusive o próprio governo já contribui com softwares abertos. Então isso aqui é uma coisa que já tem ganhado uma certa volume, só que muita gente ainda não entende direito como isso aqui funciona. Então eu tentei fazer um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Software livre, na verdade, ele é, vamos dizer, auxiliado por algumas organizações. As principais, na verdade, são essas aqui, que é a Free Software Foundation. A Free Software Foundation está desde 85, foi criada em 85 pelo Richard Stallman. Na verdade, se for pegar pelas organizações que lutam pelo software livre, a Free Software Foundation é mais antiga. Depois, em 94, foi criada a EFF, que é eu perdi o nome da EFF agora, que é a Electronic Frontier Foundation, que ela, na verdade, ela é um pouquinho diferente das outras, vamos explicar um pouquinho dela. Mais para frente ainda, em 2001, foi criado a OSI, e por final, aliás, em 98 a OSI e em 2001 a Creative Commons. 2008 a Creative Commons e 98 a OSI. Todas elas trabalham com licenciamento de software, open source, trabalhos de código aberto, públicos, livres. A única, mais um pouco diferente, é a EFF, que trabalha mais no campo jurídico do que realmente com licenciamento ou com projetos de código aberto. A OSI foi fundada pelo John Hall, que o El conheceu. Primeira coisa, tem alguns conceitos que são interessantes da gente comentar. O primeiro deles é domínio público. Domínio público é assim, ele é um software que nem todos os outros, só que ele não tem um dono. Eu criei e dei o meu software para todo mundo usar do jeito que bem entender. Pô, mas software livre é assim também? Software livre é parecido, mas não é isso. Aqui eu posso fazer tudo. Posso até botar o meu nome e falar que é meu. E no Open Source? O Open Source é um software licenciado. Ou seja, ele é coberto por uma licença. A licença diz que eu posso copiar, que eu posso fazer uma série de coisas, mas ele tem uma licença. Ele tem uma legislação específica. Na verdade, ele segue a mesma legislação de copyright, que é aquela que protege direito autoral, que protege cópia de software, pirataria, aquele negócio todo. Então, assim, ele tem uma licença própria, específica para isso. Do mesmo jeito que todo software que você compra tem uma licença lá, que a gente clica no aceita e não lê, mas ela está lá. Isso para software open source. Mas e para coisas que não tem um código-fonte? Porque na verdade, você já está vendo, open source significa que tem um código-fonte em algum lugar disponível. Mas e para coisas que não tem código-fonte? Livros, música, a própria apresentação e por aí vai. Para isso, na verdade, depois veio uma empresa, tem uma organização chamada Creative Commons, que criou uma série de licenças para coisas que não tem source. São esse tipo de obras literárias, intelectuais, que não necessariamente tem source e, portanto, as licenças que a FSF e a OSI, vamos dizer, aprovam ou suportam, não tem muito sentido. Como é que funciona? A ideia da Creative Commons é fazer uma coisa que seja simples. Eles criaram as licenças, e tem uma série de licenças lá que vocês podem usar. E eles criaram esses, vamos dizer, botões aqui que você anexa a tua licença, ao teu trabalho. Para quê? Para não ter que ficar mandando uma licença junto para você saber que você está licenciado. E aí, como é que funciona? Você tem esses botões você pode baixar o site deles, cada um tem as suas atribuições, que são ou o ícone ou a sigla.
e cada um significa uma coisa. Então, por exemplo, você tem Creative Commons, que já disse que é Creative Commons, Attribution, ou seja, é uma coisa que você pode copiar, você pode usar, você pode distribuir, mas você tem que manter o nome do autor original. Share alike é, normalmente já vem junto com Attribution, mas significa que você pode distribuir, você pode fazer outros trabalhos em cima dele, ou seja, você pode pegar um texto e complementar aquele texto, só que quando você for distribuir aquele texto que você melhorou, você tem que manter a mesma licença. Você não pode, por exemplo, pegar um texto que está com share alike, acrescentar coisas nele e vender como uma outra forma de licenciamento, proprietário, seja lá qual for. Uso não comercial, ou seja, não posso usar isso aqui para uso comercial. Ou sem trabalhos derivados, ou seja, eu não posso alterar. Eu posso distribuir, posso publicar, posso usar, mas não posso alterar, de forma nenhuma. É lógico que share alike e ND não são compatíveis, então você nunca vai ter SA e ND na mesma licença. Bom, falar um pouquinho, fora Creative Commons, tem as duas outras organizações, que é a Free Software Foundation, que ela é assim. O que acontece? A Free Software Foundation definiu o conceito de Free Software. Então, quando a gente fala em Free Software, são softwares que usam licenças que a Free Software Foundation aprova. A filosofia dela é essa aqui. Tem liberdade de executar software para qualquer finalidade, para o que eu bem entender. Tem a liberdade, chama liberdade número 0. Liberdade número 1. Eu posso estudar como ele funciona. Eu posso pegar, ver, e para isso é necessário ter o código-fonte. Posso fazer quantas cópias eu quiser e redistribuí-las à vontade, para que eu possa ajudar outras pessoas também que têm as mesmas necessidades que eu. E posso melhorar esse programa, e posso melhorar o programa. Posso pegar um software que está com uma licença aprovada pela FCF, melhorar e redistribuir essa cópia, para que todos possam, assim, não só ajudar as outras pessoas distribuindo o software que eu tenho, como melhorando esse software também. Só que isso aí gera alguns conceitos um pouco restritos, porque a Free Software Foundation ela tem uma visão de que o mundo todo deveria ser, entre aspas, free software. Então, se eu crio uma coisa que é livre, ela tem que continuar livre para o resto da vida. E aí, nesse ponto, teve uma divergência, que foi quando nasceu a OSI. A OSI pegou esse conceito e tentou estender um pouco mais ele, porque ele viu que essas coisas não funcionavam bem assim. Então, assim, eles se entendem, essas duas fundações se entendem, se respeitam, mas têm visões diferentes. O que são as alterações? Primeiro, livre distribuição continua do mesmo jeito. Posso distribuir, inclusive eu posso cobrar para distribuir. Mas o software não é open source, é open source, mas eu posso cobrar para distribuir. O código-fonte tem que estar disponível, mas o software pronto eu posso cobrar se eu quiser, se a licença me permitir. Segundo, o código-fonte está disponível. Terceiro, trabalhos derivados, ou seja, eu posso pegar esse código-fonte e melhorar ele, distribuir, também utilizando uma licença open source. Integridade do código-autor. Isso aqui é o seguinte, para eles aprovarem uma licença como open source, o autor pode até falar, olha, ninguém pode mexer no meu código. Só que eu posso distribuir junto com esse código um trabalho derivado que você aplica sobre ele. Então, para a licença falar que, por exemplo, que nem aquele do Creative Commons, o ND, que não pode modificar. Ele não pode modificar, mas tem que ter um método que alguém possa, por exemplo, aplicar alguma coisa em cima dele para melhorar ele. Que não seja diretamente, mas de forma indireta. Sem discriminação de pessoas ou grupos, ou seja, eu não posso simplesmente botar uma cláusula que só podem usar pessoas X ou não podem usar pessoas Y. Por exemplo, nos Estados Unidos existem, por exemplo, embargo comercial a alguns países. E esses países não podem receber os softwares que são produzidos lá. Então, o software open source não pode ter isso especificado nas cláusulas da sua licença. Sem discriminação no campo de atuação. Posso usar esse software para que eu bem entender. Posso usar ele em medicina, em pesquisa genética, para fazer bomba atômica e por aí vai.
Porque existem algumas licenças que falam isso. Não pode ser usado para a fabricação de armas de destruição em massa. Existe, tem licença que tem escrito isso. Por exemplo. E na verdade, para ser aprovado como open source, não pode ter isso. Ela não pode ser específica a um produto. Ou seja, por exemplo, desenvolver um plugin para algum software. Ele é open source. Se for distribuído junto com aquele software, não pode. Ele é open source em ponto final. Se for distribuído junto com aquele software, com outro software, não é vinculado a estar junto com algum outro produto. Não pode restringir outros softwares. Ou seja, é a mesma coisa. Eu não posso exigir que, por exemplo, se eu estou distribuindo o meu software junto com um outro software, por exemplo, eu montei um CD que tem o software X, Y e Z. Eu não posso falar que todos os softwares que estão lá dentro tem que ser open source. O meu, tudo bem. O dos outros é dos outros. E isso aqui é uma das diferenças principais com relação a FSF. Principalmente esse item aqui. Por causa que na FSF eles permitem esse tipo de coisa. E depois eu vou até mostrar um pouquinho sobre essas licenças. E a licença tem que ser tecnologicamente neutra. Ou seja, por exemplo, eu fabrico um hardware e o meu software é free ou open source se você comprar junto com o meu hardware. Isso também existe. A própria Sun, durante uma determinada época, estava, vamos dizer, gratuitamente o sistema operacional se você comprasse o hardware dela. Agora, se você não comprasse, você tinha que obter a licença. E até hoje é assim, na verdade. Voltou a ser, né? Bom, então tem essas duas formas de ver, tá? Isso aí, na verdade, o que acontece? Tanto a FSF quanto a OSI, eles aprovam licenças de software. Então, tem algumas licenças que são aprovadas por uma, tem algumas licenças que são aprovadas por outras. Existem alguns casos que as duas aprovam a mesma licença. Mas para vocês entenderem por quê, se você um dia tiver problema com licenciamento, você pode pedir auxílio, até jurídico, se for o caso, para essas entidades. Inclusive elas interferem, a AFF também, quando há necessidade. Outra coisa que existe, que as pessoas já viram, é essa palavra aqui, copyleft. Tem esse símbolozão aqui que eu não botei aqui, mas o que acontece? Isso aí foi uma brincadeira, uma época que fizeram, que era exatamente para ser o oposto do copyright, que é a lei que regulamenta essa parte de direitos autorais. Só que adquiriu um outro sentido depois. Existe uma diferença entre copyleft e as licenças permissivas, que é exatamente mais ou menos focado entre free software e open source. É o seguinte, copyleft é você escrever uma licença que você pode distribuir, todos aqueles atributos que a gente já sabe, aqueles valores que a gente viu lá atrás, só que tem que manter a mesma licença. Ou seja, se eu pegar aquilo lá e melhorar, eu tenho que manter aquela licença. Daquele jeito que foi escrito. Na permissiva não, eu posso adicionar cláusulas na licença. São licenças que permitem que você possa criar coisas novas. Por exemplo, existem licenças que eu posso pegar um software livre, reescrever ele ou fazer melhorias, fechar e vender como proprietário. Ou distribuir ele com uma licença alterada, uma outra licença diferente. O copyleft não permite isso. Aliás, isso aqui é um negócio muito interessante, que existem algumas licenças copyleft para bibliotecas, que dizem assim, se você usar a minha biblioteca, o teu software tem que ser open source. Então, assim, quem se utiliza de licenças open source, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, por causa que às vezes eu estou usando, vou usar essa biblioteca que é livre, e depois você leva na cabeça, porque você vai ter que abrir o teu software que você está desenvolvendo tem que virar open source por conta da licença daquela biblioteca. Inclusive, isso aqui gera incompatibilidades tremendas. Tem gente que defende isso aqui muito, tá? A FSF defende muito isso aqui, mas gera incompatibilidades. Por exemplo, Linux e OpenSolaris, cada um deles tem sua licença open source e é copyleft, as duas. E cada um tem suas vantagens. Só que eu não posso pegar, por exemplo, coisas que são legais do OpenSolaris e colocar dentro do Linux, porque a licença não permite. E nem coisas do Linux que botar dentro do OpenSolaris, porque a licença também não permite. Por quê? A licença do Linux diz, se você fizer melhorias ou implementar, tem que ser código usando a minha licença, que é a GPL.
No OpenSolaris é a mesma coisa, só que a licença é CDDL. Então você não pode pegar um código que está em CDDL e virar GPL, e nem um código que está GPL e virar CDDL. Então existem essas diferenças aí. Tá? Até trouxe um gráfico aqui como algumas licenças podem ser combinadas. Por exemplo, domínio público pode ser combinado com uma licença, por exemplo, MIT ou X11, que pode ser combinado com uma licença BSD, que pode ser combinado com uma licença LGPL. Mas, por exemplo, se eu tenho um software que é MPL, eu não posso combinar com LGPL, por exemplo. E por aí vai. Então aqui são licenças. Daqui para cá é mais permissivo, para lá mais restritivo ou copyleft. Essa última aqui, na verdade, eu coloquei aqui, mas ela é referente a uma licença para software web. É específica para software web, que é open source. Então ela tem uns detalhes a mais. Eu deixei 2 links que vocês podem consultar. Esse da Wikipedia tem sei lá, pelo menos umas 50 licenças diferentes e ele explica lá o que pode e o que não pode. Esse aqui é da onde veio esse gráfico. Isso aqui eu só vou dar uma passada rápida, gente, que é um assunto delicado, controverso e por aí vai, que são patentes em software, porque software é licenciado, lei de patente é um pouco diferente, é se aplica a produtos. Só que nos Estados Unidos e alguns países da Europa, foi permitido que se patenteasse algoritmos, que é onde veio as patentes de software, ou seja, como eu resolvo este determinado problema, desta maneira. Isso aí foi permitido patente. Então hoje, além de quem desenvolve software se preocupar com licença de software, tem que se preocupar como ele é feito, por causa que você pode estar entrando em patentes registradas em empresas, por exemplo, teve uma época que foi registrado, por exemplo, a compra de produtos e serviços pela web. Foi patenteado isso. Só que acabou tendo vários problemas e, na verdade, vamos dizer assim, os detentores acabam permitindo que se use e não cobra nada, mas existe. Por aí vai. Só que isso aqui é uma coisa, além de tudo, não é ratificado no mundo todo, ou seja, Estados Unidos e alguns países da Europa. No Brasil, que eu saiba até o presente momento, não ratificou essas alterações da lei de patente. Então, por exemplo, um software que é um algoritmo que é patenteado lá, se você tiver problemas aqui, pode virar uma coisa muito grande, porque a lei não cobre e gera um monte de problemas. Bom, só para terminar, como é que eu uso tudo isso? Ou seja, como é que, tudo bem, eu vou desenvolver um software e eu quero fazer ele open source ou free software. Bom, primeira coisa, tem que escolher uma licença. E aí eu vou falar, vocês vão ter que ler as licenças e vão ter que optar por uma. Aí, um começo seria, acho que um caminho inicial seria se ela é copyleft ou se ela é permissiva. Ou seja, se alguém alterar o meu trabalho, o que eu vou permitir ou não. Mas aí depois tem questões, como pode, quando, onde, uma série de questões aí que cada licença tem sua visão da coisa. Então tem algumas que vocês podem escolher, tem muitas mais do que essas. As mais comuns é BSD, CDDL, GPL V2 e V3, a V3 agora é mais recente, a Mozilla, MPL, MIT e X11 são licenças mais antigas, mas são bastante permissivas, GPL. Existe inclusive, para quem não conhece, licenças open source da Microsoft, que é a Microsoft RL e a Microsoft PL. Mas aí o primeiro passo é esse. Segundo passo, eu tenho que pegar a licença e aplicar a cada código-fonte do meu aplicativo. Como é que funciona isso? Eu tenho que adicionar um comentário, que eles chamam de preâmbulo. Vou até pegar um exemplo aqui, esse aqui é um preâmbulo da GPL V3. O que acontece? Isso aqui é um pedacinho da licença. Você coloca o copyright, ano, autor, e ele copia isso aqui e coloca como comentário em todos os seus arquivos fontes. E depois que você conseguiu fazer tudo isso, você baixa a licença inteira, bota no arquivinho, coloca anexa junto com o seu projeto. Então pega um license.txt e coloca lá dentro a licença que você está usando. E aí as referências que eu peguei
que é a Wikipedia, Open Source, FSF, EFF, Creative Commons Attribution License, Copyright 2010, Edition Rights Reserved.